Uma das dúvidas mais frequentes que as pessoas têm é a respeito da nossa consulta. Já começa com, poxa, doutor Mário, mas eu preciso passar por consulta? Eu já sei que eu quero operar o meu nariz. Eu já sei que é com o senhor, eu quero marcar a cirurgia e fazer. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer por quê? Porque a consulta talvez seja o pilar essencial de todo o nosso planejamento, de toda a nossa modificação, de toda a modificação que tá por vir. É na consulta que nós vamos saber o que incomoda o paciente, saber desde quando esse incômodo acontece, saber quais as modificações são desejadas, saber o que ele espera e quais são as expectativas. Então não, a consulta ela não pode ser deixada de lado. É na consulta que nós também vamos fazer todo o planejamento, toda a discussão, toda a explicação sobre as limitações ou sobre o que pode ser conquistado com a rinoplastia. E como que é a consulta? Como que é o processo da consulta que nós realizamos na nossa clínica? Primeiramente, vocês vão entrar em contato. Esse contato pode ser via WhatsApp. Hoje é a nossa principal fonte de contato, já que independe de telefonemas, de horário, o paciente pode mandar uma mensagem para a gente, pode inclusive agendar essa consulta para o WhatsApp, essa consulta é agendada. O paciente deve chegar com 15 minutos de antecedência, porque nós temos um formulário, um link digital que você pode preencher ou em casa ou chegar aqui, tomar um café com a gente, tomar uma água e aproveitar esses 15 minutos para fazer a ficha, passar os seus dados e também fazer o preenchimento desse formulário. E o que tem nesse formulário? O que tem nesse link que vocês vão receber via WhatsApp? Vocês vão abrir e lá tem algumas informações pessoais, se você já passou por alguma cirurgia antes, qual o seu objetivo, qual o procedimento que você deseja fazer, se em algum procedimento anterior você teve algum problema, perguntas sobre sua saúde, sobre doenças, informações gerais sobre medicações e estado de saúde. Depois de preenchido, você vai entrar em consulta com a gente. Nós vamos fazer toda uma anamnese. O que é anamnese? A história clínica. Nós vamos conversar sobre os seus desejos, o que te incomoda, como é a tua respiração. Você vai me passar o que você deseja, o que você espera. Toda uma conversa que vai levar em torno de uns 20 minutos, tá? Essa primeira abordagem, até a gente passar para o próximo passo. O próximo passo é o exame físico. Nesse exame físico, nós vamos fazer a avaliação do seu nariz, tanto por fora, então vou palpar o teu nariz, eu vou observar ele minuciosamente, eu vou fazer um exame interno, que pode ser algumas situações desconfortáveis. Qual situação, Mário, que pode ser desconfortável um exame de nariz? Naqueles pacientes que já operaram. Então, se você já operou, eu vou inclusive fazer uma palpação interna do teu nariz para definir como está a estrutura do teu nariz e também para definir se existe material suficiente para fazer uma reabordagem apenas utilizando o teu septo, apenas utilizando o seu nariz. Nós também, depois disso, nós vamos fazer as fotografias que nós dizemos fotografias padronizadas. Nós temos um estúdio fotográfico aqui dentro da nossa clínica, em que nós vamos tirar diversos tipos de fotografia num ambiente adequado, com uma definição adequada e com uma proporção adequada, para que a gente possa passar para a próxima fase da nossa consulta, que é a análise facial. Poxa, Mário, é nessa análise facial então que você vai falar os defeitos das pessoas? Não, também não é assim falar defeito, tá? A gente faz uma análise facial bem detalhada. Por quê? Porque eu preciso, antes de ir para o nariz, saber como é a face do paciente. Saber se existe uma harmonia entre os diversos segmentos da face do paciente, saber se esse paciente tem uma assimetria ou uma assimetria
adequadas ou não, saber se existem algumas alterações faciais que possam comprometer ou nos dar uma limitação para que a gente chegue no resultado adequado. Então, nós vamos sim discutir se o paciente ele é muito assimétrico, nós vamos sim discutir se existe alguma alteração dentofacial. O que é essa alteração dentofacial, Mário? É algum defeito no rosto? Não, são algumas desproporções que aparecem principalmente em relação ao terço médio da face e também em relação ao terço inferior da face. São aqueles pacientes que têm o sorriso muito escondido, são aqueles pacientes que têm a maxila muito para trás, são aqueles pacientes que têm um queixinho muito também ou pequeno ou posicionado para trás. Em algumas situações, quando o paciente tem essas alterações e tem uma repercussão funcional, por exemplo, ele não tem uma oclusão, que é o fechamento dos dentes adequados, e essa oclusão não seja possível de ser corrigido apenas com o uso de aparelho. Quando o paciente ele tem uma dificuldade respiratória tão intensa que ele para de respirar durante a noite, configurando um quadro de apneia obstrutiva do sono. Ou quando o paciente, nós dizemos que ele é socialmente inadequado, com algumas desproporções tão grandes que gerem uma insatisfação em relação à sua beleza facial. Nesses casos a gente pode indicar até uma cirurgia complementar, que é chamada de cirurgia ortognática, onde primeiro nós vamos balancear a face e apenas depois nós vamos cuidar do nariz. É muito importante nós sabermos que não é em todo paciente que tem alguma desproporção que isso vai ser indicado. Na maior parte das vezes, a gente vai passar então para nosso planejamento do nariz. Só que essa parte é muito importante para a gente saber as limitações e saber até onde nós podemos chegar com a rinoplastia. Então, perfeito, fizemos a avaliação facial, nós vamos passar então para a nossa construção, para o nosso planejamento do nariz. É aí que a gente vai usar um recurso que é muito conhecido de todos, que é o Photoshop. Poxa, Mário, você vai fazer Photoshop no meu nariz? Sim, nós vamos usar o Photoshop não para saber como o nariz vai ficar, não para saber como vai ser o nariz, mas para a gente conseguir conversar, ter uma equalização da expectativa, para que eu saiba exatamente o que você espera do nariz, para saber se a gente consegue chegar nesse resultado, para saber se é possível chegar nesse resultado. Então a gente vai pegar duas incidências dessas fotografias que nós acabamos de fazer no nosso estúdio fotográfico, geralmente é o perfil e a visão de frente, e nós vamos modificá-la para que o paciente entenda até onde é possível chegar. E vocês também vão me ajudar a chegar naquilo que vocês querem. Poxa, Mário, e se eu não gostar do que você fizer? E se aquilo que até onde você puder chegar, não for o suficiente para mim? Bom, daí a consulta também já vai ter valido a pena. Nós já vamos saber que aquele tipo de nariz você não gosta. Muitas vezes eu não vou poder te oferecer outro, ou porque ele não vai ser funcional, ou porque ele não vai ser agradável, e daí nesse caso você já sabe que a rinoplastia não é a forma mais adequada de melhorar a tua face. Tá, mas vamos supor, eu gostei do que nós combinamos, do que nós fizemos. Daí nós vamos passar para a próxima etapa. A próxima etapa é o preparo da tua cirurgia. E esse preparo ele vai passar por avaliação de exames de sangue, outras avaliações laboratoriais, vai passar em alguns casos por uma tomografia extra, vai passar por uma avaliação com cardiologista e uma avaliação com um anestesista, para que a gente possa oferecer a máxima segurança possível para a cirurgia. Então, saindo da minha sala, vocês vão passar
para a sala da minha assistente, onde ela vai explicar exatamente como é todo o processo, desde o processo de pagamento, desde o processo de valor final de cirurgia, valor de hospital, valor de anestesista, tudo isso vai ser feito também nessa primeira consulta. Saindo de lá, vocês vão fazer os exames exigidos. Feitos os exames, tendo o resultado desses exames, eles podem ser enviados para mim. Quando eu comecei não existia o WhatsApp, né, para enviar os exames, então o paciente vinha para uma consulta extra. Hoje isso já não é necessário se não houver dúvidas a respeito do nosso planejamento. Então o paciente ele pode mandar por WhatsApp ou mandar por e-mail todos esses resultados que serão avaliados pela gente. Geralmente eu peço que esses exames sejam mandados aí com no mínimo 20 dias de antecedência para, caso tenha alguma alteração, a gente possa ou solicitar ajuda de algum colega para dirimir algumas dúvidas ou até repetir os exames. Estando tudo ok, a gente faz o preparo para a cirurgia. Tá, mas eu preciso fazer os exames para deixar a cirurgia agendada? Não, pode ser deixado agendado a partir do momento que você passou por consulta, se não houver mais dúvida nenhuma. Mas nós vamos ter que aguardar o resultado dos exames para saber se você encontra-se numa situação adequada para a cirurgia, se é seguro fazer a cirurgia diante do seu quadro clínico, do seu quadro físico. Perfeito, exames ok, planejamento ok, tudo acordado. Agora eu vou direto para a cirurgia, Mário? Não! Nós temos uma consulta que eu chamo de consulta pré-operatória. Nessa consulta pré-operatória, o paciente vem, se possível com um acompanhante, e nós vamos repassar todo o planejamento novamente. Nós vamos passar novamente os principais pontos e aí que nós vamos explicar de maneira detalhada como será todo o processo dentro do hospital e o pós-operatório, assim como pós-operatório, riscos, medicamentos e por aí vai. Bom, agora sim eu vou para a cirurgia? Sim, agora marcado o dia, tendo passado pela avaliação pré-operatória, daí o próximo passo é nós nos encontrarmos no centro cirúrgico. Para pacientes de fora, tá? Para pacientes de outros estados ou para pacientes de outros países que queiram fazer a cirurgia com a gente. Existe consulta pela internet, Mário? Consulta da mesma forma que a gente faz na base literal aí da palavra consulta, não. O que existe, nós fazemos com uma certa frequência, é uma avaliação, uma pré-avaliação através do Skype ou de uma videoconferência. Eu, pessoalmente, prefiro o Skype, porque no Skype nós podemos interagir, eu posso compartilhar a tela do meu computador com o paciente e dessa forma podemos até fazer aquele planejamento com Photoshop, nós conseguimos fazer junto, mesmo eu estando aqui no meu consultório, na minha clínica, o paciente estando em outro estado ou inclusive em outro país. Isso é sim possível, mas o que não é possível e é muito importante é eu palpar o paciente, eu palpar o nariz do paciente, eu sentir como que são as estruturas para ter o meu planejamento definitivo. Tem outra coisa que também a gente tenta fazer o máximo nessa avaliação à distância, mas às vezes ela é um calcanhar de Aquiles nessa avaliação, que são as fotografias que vocês me mandam com antecedência. Muitas vezes essas fotografias elas não estão padronizadas, elas estão com muitas distorções e então o planejamento definitivo muitas vezes pode ser postergado para uma avaliação pessoal. Tá, Mário, como assim? Se eu faço essa avaliação à distância, eu tenho que ir na tua clínica?
com a mais absoluta certeza. Ninguém que passe por uma avaliação à distância vai direto para o centro cirúrgico. Passar por uma avaliação à distância serve para a gente se conhecer, para eu saber as queixas, para eu saber as limitações, para a gente iniciar o planejamento. Mas o paciente, mesmo sendo de outro país, ele deve vir em torno de 2 dias de antecedência, passar por uma consulta presencial para a gente fazer o exame físico, para a gente ratificar, confirmar o nosso planejamento, para daí a gente ir para o centro cirúrgico. É claro que tudo já pode estar organizado, data, centro cirúrgico, exames feitos e me mandados pela internet, aí, pelo WhatsApp, sendo que a única fase que vai faltar é aquela consulta pré-operatória que vai ser associada à nossa consulta e ao nosso planejamento presencial. Feito isso, no dia seguinte, ou depois de 2 dias, nós vamos juntos para o centro cirúrgico fazer a cirurgia. Só para reforçar, como é feito a marcação, o agendamento, como o paciente se prepara para essa avaliação à distância. Tudo é agendado via nosso WhatsApp, através desse contato inicial, você deve falar que quer uma avaliação à distância, via Skype ou videoconferência. Vai ser mandado para você um passo a passo do que fazer e nesse passo a passo também vai ter um padrão de fotografia. Você tem que seguir esse padrão de fotografia, mandar para a gente com antecedência, tá? Vai ser marcado uma data, assim como uma consulta normal, vai ser marcado dentro da nossa agenda. E daí nós vamos conversar. É muito importante que você esteja no ambiente privativo, num ambiente com uma boa internet e que nós possamos conversar com tempo. Se estiver sendo feito via Skype, nós vamos conseguir fazer inclusive o planejamento e as modificações. No caso da videoconferência para o WhatsApp, esse planejamento não é possível ser feito e será feito no momento da consulta presencial 2 dias antes da cirurgia. Todo esse processo da consulta demora em torno aí de 1 hora comigo, associando com a nossa assistente, você vai ficar na nossa clínica em torno de 1h30, para que possa receber todas as informações que você necessita para sua cirurgia. É muito importante então agendar bem um dia, vir com antecedência e poder aproveitar e tomar um café aqui com a gente. No caso dos pacientes que vão fazer um agendamento, uma avaliação à distância, é muito importante vocês também estarem à disposição 15 minutos antes para que a gente possa testar e se preparar toda a nossa videochamada para que você também tenha a melhor experiência possível, mesmo sendo à distância. E nesse caso, te espero aqui também na clínica e quando você vier, também está aberto aí um cafezinho. Então, resumindo, espero todos vocês aqui na nossa casa, vai ser um grande prazer recebê-los. Até breve!